Olá, meus caríssimos irmãos de fé, estamos aqui para mais um vídeo no qual nós vamos refletir sobre a liturgia dominical. Nosso domingo de hoje é a liturgia do 26º domingo do tempo comum e é o último do nosso mês da Bíblia, o último nesse nosso mês de setembro. Precisamente hoje é o dia da Bíblia, porque dia 30 é dia de São Jerônimo, grande tradutor. São Jerônimo ele dizia uma frase da seguinte forma, né? Rejeitar a Escritura é rejeitar o próprio Cristo. Isso está até no documento de Aparecida, né? Quando se fala que a palavra de Deus é um dos lugares do encontro com Cristo, né? Se eu não estiver enganado. Mas eu acredito que não. Então, o documento de Aparecida ele vai apresentando os lugares do encontro com Cristo e lá num determinado momento apresenta a palavra de Deus como sendo um dos lugares deste encontro, um dos lugares do encontro com Jesus Cristo. E aí vem a citação de São Jerônimo, né? Reconhecer a Escritura é reconhecer o próprio Cristo. Rejeitar a Escritura é rejeitar o próprio Jesus Cristo. Quer conhecer Jesus Cristo, quer saber como ele agia, então busque nas Sagradas Escrituras. Assim é a nossa fé, assim é o nosso modo de proceder. Neste domingo de hoje, nós temos como leituras, a primeira é de Números, capítulo 11, do versículo 25 ao 29. O salmo de hoje é o 18, 19. A segunda leitura é de Tiago, capítulo 5, de 1 ao 6. E o evangelho é de Marcos, capítulo 9, do versículo 38 ao 43. Depois, o versículo 45. E, por último, do versículo 47 ao 48. Por que algumas vezes nós temos algumas leituras que são puladas? Vai perguntar para os seus bispos, né? Pergunte para os bispos, aqueles que organizaram isso aqui, por que eles tiraram alguns versículos? É a conveniência da mensagem daquele domingo, né? Porque cada domingo tem uma temática, né? Tem um motivo para que eles tenham escolhido essas leituras. A gente vai ter que investigar mais a fundo, né? O que interessa para nós hoje é que as leituras são essas. E hoje, nesse domingo, que é o 26º domingo do tempo comum, no dia da Bíblia, encerrando este mês de setembro, nós temos na liturgia desse domingo uma mensagem de unidade. Começamos então pela oração, como sempre, né? A gente costuma dizer que em time que está ganhando não se mexe, né? Então, esse é um método que eu utilizo. Enquanto estiver funcionando, a gente está usando. Começamos então sempre aqui com a oração do dia. Ó Deus, que mostrais vosso poder sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Então, aqui onde se lê a vossa graça, nós entendemos o Espírito Santo. Espírito Santo como graça de Deus. Então, derramai sempre em nós este vosso Espírito. E a liturgia, a oração da liturgia, ela nos pede, aliás, ela pede a Deus, né, evidentemente, que nós possamos caminhar ao encontro das vossas promessas e que alcancemos os bens que nos têm preparado. Vamos então descobrir que bens são esses que Deus tem reservado para nós. Vamos começar hoje na sequência normal. Primeira leitura. Vai num contexto aqui onde Moisés ele é
levado por Deus a dividir alguns dons para alguns dos anciãos. E naqueles dias o Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés. Retirou um pouco do espírito que Moisés possuía e o deu aos 70 anciãos. Assim que repousou sobre eles o espírito, puseram-se a profetizar, mas não continuaram. 2 homens, porém, tinham ficado no acampamento. Um chamava-se Eldad e o outro Medad. O Espírito repousou igualmente sobre os 2 que estavam na lista, mas não tinham ido à tenda, e eles profetizavam no acampamento. Um jovem correu a avisar Moisés que Eldad e Medad estavam profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, ajudante de Moisés desde a juventude, disse: Moisés, meu senhor, manda que eles se calem. Ou seja, eles estão incomodados porque eles possuíam uma lógica da exclusividade. Se Moisés estava ali com os 70 anciãos e eles foram designados por Moisés para receber o Espírito Santo ali na presença de Deus, no templo, que é a tenda, né? Ali na tenda da reunião, ou na chamada também tenda do encontro com Deus, que vinha na presença da nuvem, né? Vinha como presença ali nessa nuvem, era a teofania ou manifestação, né? Era uma epifania, na verdade, né? Ou teofania, enfim. Por causa desta lógica da exclusividade. Ninguém mais fora da comunidade pode falar de Deus. Ninguém mais fora do círculo daqueles que Moisés escolheu pode falar de Deus, né? Então, preciso que eles se calem. Moisés, então, responde de forma profética. Tem ciúmes por mim? Estão com ciúme por causa da figura de Moisés? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse o seu espírito. E de fato, quem dera, porque hoje em dia não temos mais profetas. São poucos, pouquíssimos, aqueles que usam da sua voz para falar alguma coisa que seja de realmente relevante. A maioria dos casos é só blá blá blá, só oba-oba, só muito pano e muita renda, né? Pouco profetismo. Mas quem somos nós para estar aqui falando sobre isso, né? Bom, o fato é, a resposta de Moisés é profética, porque ele diz que seria muito melhor que todo o povo fosse profeta. Não se preocupe se tem alguém, um ou outro, falando sobre, profetizando também em nome de Deus. Esse não é o problema. O problema é não profetizar. Então não se incomode com isso. Os julgamentos, diz o Salmo, né? Os julgamentos do Senhor é que são corretos e justos do mesmo modo. Então não fiquemos incomodados porque alguém fala em nome de Deus. Deus é o único responsável por isso. Os julgamentos dele são corretos. Os nossos julgamentos são sempre equivocados. E nós não nos convencemos disso. Nós não nos convencemos de que nós não sabemos julgar a realidade. Então é preciso deixar que Deus julgue. O que for da nossa competência, nós fazemos. O que não é da nossa competência, nós deixamos para Deus, que é o próprio competente, né? Então, no fim de tudo, qual é o problema na realidade? O problema é que nós queremos prender o Espírito. Nós queremos que o Espírito faça aquilo que nós queremos e não aquilo que ele quer. O Espírito Santo é Deus. Ele age onde ele quer. Sopra até no absurdo de São Paulo. Então, não é porque está aqui uma instituição que é aqui que o Espírito tem que agir. Não, o Espírito age onde ele quer. E pasme, ele age também na Universal. Você não gosta da Universal, você não gosta de Macedo, mas o Espírito Santo age lá também. O Espírito age lá na Igreja Batista, o Espírito age também lá na Igreja Pentecostal, XYZ, B, T.
interessa onde o Espírito age. O que nós devemos ter convicção que ele age aonde ele quer. Depois, na segunda leitura, que é de Tiago, o que ele vai nos dizer? E agora, ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Mas por que vai cair desgraças sobre os ricos? Porque eles têm dinheiro? O problema é ter dinheiro? O problema não é ter dinheiro por ter dinheiro. O problema não é ser rico por ser rico. O problema é o que vem depois. Porque eles não são simplesmente ricos porque enriqueceram legitimamente. Porque trabalharam e conquistaram com o suor do seu rosto, como é desígnio de Deus lá no Gênesis, as suas riquezas. É porque eles enricaram à custa da pobreza de outros. Aí está o problema. Então, Deus os amaldiçoou, porque o salário que eles deixaram de pagar, diz aqui São Tiago, está gritando contra eles. Então, os ricos, eles têm que tomar cuidado, porque as suas riquezas, aquilo que eles roubaram, ou aquelas pessoas que eles exploraram, isso vai ser levado em conta. Por quem? Por quem tem os juízos que são corretos. Por Deus. A justiça do ser humano até que às vezes funciona. Na maioria delas, injusta. Deus vê tudo. E Deus que vê aquilo que está escondido e aquilo que está revelado, né? Se Deus vê aquilo que está escondido, muito mais aquilo que está explícito, né? Ele vai julgar e vai dar a devida recompensa para quem tem que dar recompensa e o devido castigo para quem tem que dar o castigo. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, diz São Tiago, e a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vocês e devorar vossas carnes como um fogo. Amontoastes tesouros nos últimos dias. Vede o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que vós deixastes de pagar. Está gritando, e o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vós vivestes luxuosamente na terra, esbanjando, né? Ostentando por ostentar, entregues à boa vida, cevando os vossos corações para o dia da matança. Veja que figura de linguagem espetacular. Porque a gente cevar é engordar, né? A gente engorda o boi para depois matar e nos alimentarmos desse boi. Nós engordamos o porco justamente para fazer um churrasco, né? E aí nos alimentarmos desse churrasco gostoso, tá? Aqui os ricos estão engordando os seus corações. O coração do rico vai ser ceifado porque é um coração vendido a um encardido, né? Como diria o Padre Léo, né? Então, condenastes o justo e o assassinastes. Ele não resiste a vós. E Deus não será misericordioso para quem tratou com indiferença aqueles que são marginalizados, aqueles que são necessitados, porque o próprio Deus quis se identificar com estes. Podemos simplesmente dizer que o pobre deixa o pobre se lascar para lá. Não, não é assim a vida funciona, né? Nós temos a nossa parcela de responsabilidade. Depois o Evangelho, ele vem com a clareza de sempre, né? A gente vem vindo, primeira leitura, salmo, segunda leitura, e alguém pode dizer assim, não, mas talvez não seja bem assim. Vamos ver, será que não pode ser diferente? Aí o Evangelho vem para tirar todas as dúvidas, né? Se fica alguma dúvida, o Evangelho tira agora. Naquele tempo, João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Ele não faz parte do nosso círculo, então ele não pode falar. Ele não pode expulsar demônios se ele não faz parte desse nosso círculo. E Jesus disse, não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo,
Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Um copo de água. Nem um copo de água será esquecido por Jesus Cristo no dia do juízo final. Da mesma forma, um copo de água que foi negado será lembrado por Deus. Você tenha coragem de negar um copo de água. Você tem coragem de negar uma palavra amiga? Você tem coragem de negar um sorriso? Você tem coragem de negar o que quer que seja para um irmão, para um semelhante? O que é um copo d'água? Diante de tantas coisas que nós podemos fazer. E aí prossegue. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Amarrado ao pescoço com uma pedra de moinho, porque às vezes a pessoa se transforma numa pedra de tropeço. Ele é chamado a viver a unidade. Ele é chamado a viver na tolerância. Ele é chamado a viver incluindo as pessoas, mas simplesmente dispersa, simplesmente divide. Então, a pessoa que se transforma em pedra de tropeço deve ser jogada no mar com essa pedra de tropeço. Quem é a pedra? Qual é a pedra que vai ser jogada no mar junto com a pessoa? O próprio coração da pessoa, um coração duro, um coração de pedra. Essa é a pedra que vai ser amarrada no seu pescoço. Porque não pensa as coisas de Deus, pensa como seres meramente humanos e da pior espécie, porque o ser humano, ele é um ser que está sempre tendendo para o alto, sempre tendendo para Deus, sempre tendendo para fazer o bem. Mas o ser humano da pior marca possível, da pior espécie, ele sempre tende para baixo, sempre tende para puxar os outros, para o pessimismo, para tudo aquilo que não faz crescer. E aí segue o Evangelho. Se tua mão, antes disso, não proibais que aqueles que falam em nome de Deus, por mais que não seja católico, por mais que não seja do nosso círculo, por mais que não esteja 24 horas dentro da igreja, por mais que ele não esteja rezando o texto, por mais que ele não tenha feito catequese, por mais que ele não seja, em resumo, desse nosso círculo aqui de amizades, por mais que ele não venha participar do nosso cafezinho, do nosso café comunitário, do nosso bazar não sei de quê, da nossa feijoada parará, da nossa, enfim, tem esse movimento, né? O pessoal faz. Então, não estou nem preocupado se a pessoa se batizou ou não, porque a pessoa não faz parte, a pessoa não está ali, né? Não está no nosso grupinho, não comunga das nossas ideias. Ou, na melhor das hipóteses, a pessoa não se batizou, a pessoa não acredita em Jesus Cristo, a pessoa não acredita em Nossa Senhora, como é que ela pode fazer o bem? Como é que eu posso me relacionar com uma pessoa dessa? Como é que eu posso me sentar à mesa com uma pessoa que não acredita em Nossa Senhora? Então, não quer sentar à mesa, não quer se relacionar, tudo bem, mas não o proibais, porque a mensagem de hoje é uma mensagem de unidade. Ter a capacidade de conviver com aqueles que pensam diferente, ter a capacidade de conviver com aqueles que não acreditam nas mesmas coisas que nós acreditamos, mas ainda assim o Espírito Santo age, porque o Espírito Santo age onde Ele quer, não onde nós queremos que o Espírito realize a sua obra. E aí sim, depois agora continua. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Esse versículo, ou melhor, estes versículos, até aqueles nossos irmãos
que às vezes gostam de ler a Bíblia ao pé da letra, não leem esse aqui ao pé da letra, né? Seria interessante se o pessoal... Porque tem gente que lê o Antigo Testamento, né, que fala assim: não farás para ti imagens daquilo que está sobre a terra, né? E aí eles dizem que os católicos adoram as imagens por causa disso. Esquecem todo o contexto da Sagrada Escritura, do Antigo Testamento, etc, etc. Lá no livro dos Números, o próprio Deus mandou fazer uma serpente de bronze. E o que é uma serpente de bronze senão uma imagem daquele que está debaixo do céu? Porque Deus proibiu. Não pode fazer imagem de nada, nem do que está em cima no céu, nem do que está embaixo na terra. E a serpente é uma serpente. E fazer ainda a serpente de bronze, colocar no meio do acampamento para que todo mundo pudesse olhar para ela. Quem olhasse para ela seria curado. Então você desprivilegia todo o contexto da Sagrada Escritura. Agora, se nós fôssemos ler a Bíblia ao pé da letra, como alguns fazem, teria muita gente aí com a mão cortada, gente. E olho arrancado, e a pessoa... ia ter muito caolho pelo mundo, viu? Gente sem pé, gente coxo, ia ter demais. Mas não é para arrancar a mão, né? Não é para cortar a mão, nem o pé, nem para arrancar o olho. Padre Nilo Lusa, que fez o comentário desse domingo aqui na liturgia diária, ele explica muito bem para nós essa dinâmica do pé, do olho e da mão. Por isso eu não vou me dar nenhum trabalho de explicar, se eu tenho aqui uma explicação que é uma beleza, né? Então vamos lá. O que Padre Nilo Lusa diz? Ele diz assim, que escandalizar significa ser obstáculo na vida dos pequenos que creem. Imagine você se tornar um obstáculo, né? Desaparece, meu filho. Pede as contas. Quando você está atrapalhando as pessoas, fica no teu canto quieto. Não atrapalha, não escandaliza, não se transforma em obstáculo. É como uma pedra que é colocada no caminho de alguém para que, tropeçando, a pessoa caia. Depois de ter ensinado que o bem pode vir de fora da comunidade, o mestre alerta para o fato de que do interior dela podem vir maus exemplos e traições. Isso aqui é tremendo, é algo que é fundamental. Nós poderíamos esquecer tudo o que eu falei antes e tudo aquilo que eu vou falar depois. Isso aqui é o miolo da coisa. O miolo da reflexão desse domingo está aqui. Existem coisas boas. O bem pode vir de fora da comunidade cristã. O bem pode vir, não quer dizer que sempre vem de fora, porque a comunidade também faz muito bem pelos outros, né? Mas o bem pode vir de fora, sim. O bem não é exclusivo da sua comunidade, o bem não é exclusivo seu. Aqueles que estão afastados, aqueles que estão em outras igrejas, aqueles que nem sequer têm igreja, eles podem também realizar bem para os outros, bem, inclusive na sua vida. E, do mesmo modo que o bem pode vir de fora, o mal também pode sair de dentro das comunidades. Ele alerta, Jesus Cristo quem alerta, para o fato de que do interior da comunidade podem sair maus exemplos, podem sair traições. E o evangelista, que é Marcos, fala de 3 membros que podem ser motivo de escândalo. Primeiro, a mão, que concentra em si quando deveria partilhar. O pé, que leva ao mau caminho quando deveria encontrar o caminho para ir ao outro. O olho, que vê o outro como um objeto de exploração, quando deveria vê-lo como parceiro e como um irmão. Cortar fora a mão, o pé, arrancar o olho, significa cortar pela raiz, ou seja, cortar pela raiz a causa do mal, eliminar o obstáculo que impede a entrada no reino. A igreja necessita estar aberta ao mundo, não se fechar em si mesma, mas reconhecer outras realidades edificantes na sociedade. Jesus rejeita as atitudes sectárias e excludentes e convida seus seguidores para a abertura
e a inclusão. Libertar o ser humano daquilo que o escraviza e degrada é tarefa de toda a sociedade e não uma exclusividade da igreja. Aqui eu li um pedacinho do artigo de Padre Nilo Luza, né? Se você quer ter acesso ao artigo completo, né, é só você adquirir a liturgia diária, que é vendida na Paulus, né? Na sua cidade não tem livraria Paulus, então você pode procurar pela internet, né? Fazer assinatura. E no folheto domingo também tem esse mesmo artigo. Se na sua paróquia você tem acesso ao folheto domingo, então você vai ter aí a reflexão do Padre Nilo para esse domingo de hoje. Agora, resumindo esta nossa ideia, no dia da Bíblia, no dia que nós queremos elevar a dignidade mais ainda da palavra de Deus, queremos nos colocar disponíveis para ouvir esta palavra de Deus, Deus está nos chamando a viver em unidade uns com os outros, não só com aqueles que estão dentro do nosso círculo de convivência, de amizades ou de comunidade, e nesta convivência humana, de uma forma geral, com todos da comunidade, sermos capazes de não criar obstáculos na vida uns dos outros, não sermos escândalo nem pedra de tropeço para os nossos irmãos. Meus caríssimos irmãos de fé, espero que estas ideias possam ajudar na sua reflexão. Você pode ficar à vontade para fazer a reflexão na direção que você quiser, mas é claro que ideias básicas e ideias fundamentais devem estar presentes naquilo que você vai apresentar para os seus irmãos na celebração da palavra que você vai realizar, ou talvez esteja um padre aqui nos assistindo, na missa que você vai celebrar, de que você vai falar. Se faltar unidade e se faltar este compromisso com a comunidade, você não falou da liturgia de hoje, né? Na liturgia de hoje se fala de unidade, se fala da palavra de Deus e se fala deste compromisso que nós devemos ter com toda a sociedade humana, porque todos nós somos chamados a viver em harmonia e a não nos tornarmos escândalo. Pelo contrário, eliminarmos os obstáculos que existem na nossa vida. Um grande abraço a você, obrigado por estar aqui conosco e até o nosso próximo vídeo, amanhã às 7 horas da manhã.